Como eu parei de dar poder para a opinião dos outros. Como eu parei de dar poder para o que o outro pensa. Quando você descobre isso, quando você consegue dominar isso, isso é libertador. A gente gasta muita energia dando poder sobre o que o outro pensa. Sobre o que o outro pensa, isso não depende de você. Quantas das vezes a gente gasta a nossa energia tentando provar para o outro que não é assim. Gente, quando a gente sabe da nossa capacidade, sabe do nosso valor, sabe do nosso caráter, sabe do seu potencial, nada adianta o que os outros pensam. Eu vou contar uma historinha aqui de quando eu comecei na internet. Eu não gravo na internet de agora. E eu confesso que eu mudei muito e como eu dava poder para as pessoas me tirarem do sério. Eu lembro que assim que eu comecei a gravar vídeos para a internet, eu estava super animada, né? Que tinha um vídeo meu lá que eu fiz, eu acho que era de uma receita. E o primeiro comentário foi um comentário horrível. Eu não vou repetir aqui porque é um comentário bem feio, bem ofensivo, né? De uma receita, para vocês terem noção. E aquele comentário, ele me afetou tanto que eu tinha outras curtidas, eu tinha outros comentários bons. Na época, meu canal, eu estava no início, não era engajado. Na época, eu tinha poucas visualizações, porque eu estava começando, então qualquer comentário fazia totalmente diferença para mim, sabe? Era total diferença para mim. Então, assim, parando para olhar, antigamente eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu fui capaz de deixar isso me afetar, de dar o poder a outra pessoa para, toma, dá um tapa aqui na minha cara, eu aceito. É basicamente isso. E assim, naquele vídeo tinha muitas pessoas agradecendo pelo vídeo, nossa, que legal, não sei o que, desse tipo, né? Mas eu só filtrei para mim, eu só absorvi aquele comentário ruim. E, gente, me desanimou de uma forma que eu apaguei o vídeo. Não, me desanimou total. Eu lembro que eu passei ainda uns diazinhos sem gravar, porque aquele comentário realmente me afetou. Olhando para trás, meu Deus, por que eu me permiti isso? Na nossa vida, por que a gente permite o poder a outra pessoa? A outra pessoa, ela só tem poder sobre você se você permitir. Há várias situações na nossa vida, não todas, claro, mas a maioria das situações sobre a nossa vida, sobre a opinião do outro, só dá poder. A opinião do outro, ela só tem poder quando você permite. Se você não permitir a opinião do outro ter poder, ela não vai ter. É só você não absorver. E depois que você aprende isso, você sabe, você percebe que você vive com mais leveza. Nesse mundo assim de gravar vídeos para a internet, você enfrenta muitos comentários ruins. Todo mundo que grava vídeos, todo mundo que trabalha para a internet, passam por isso. Então, se você está pensando em começar um canal, você tenha certeza que você vai passar por isso e é super normal. É uma dica. Vai em qualquer vídeo aí na sua internet, seja qual for a rede social que você está neste momento. Vai lá nos comentários e você vai ver que vai ter sempre comentários bons e ruins, por mais legal, por mais informativo que seja aquele vídeo, por mais abençoado que seja aquele vídeo, vai ter comentários ruins. Então a gente tem em certas ocasiões da nossa vida, a gente deixa que o outro tome posse de algumas situações, tipo assim, não devemos permitir que o outro nos coloque em situações constrangedoras para eles se sobressaírem. Eu comecei a aprender isso na minha vida, não faz muito tempo. Eu me permitia viver situações constrangedoras em vez de eu devolver o constrangimento. A gente tem que aprender a devolver o constrangimento a quem nos constrangiu. A quem nos constrangeu. Uma coisa que eu aprendi, quantas vezes a gente, depois de um comentário, depois de uma frase de alguém, a gente se coloca
para baixo, a gente coloca dúvidas naquilo que a gente tinha certeza. Aí quando o outro te coloca para baixo, isso não vai dar certo, você começa a duvidar de você mesmo, porque você deu poder à opinião do outro. Hoje em dia eu sei aonde eu quero chegar, hoje em dia eu sei com quem eu quero me inspirar. Se aquela pessoa que chegou a mim e ela me falou uma frase, seja lá o que for, deu uma opinião sobre o que ela pensa, se ela não está aonde eu quero chegar, se ela não passou já da fase onde eu quero chegar, se ela não construiu o que eu quero construir, se ela não tem a sabedoria que eu quero ter, a opinião dela não vai mudar absolutamente nada. Vai ter momentos que a gente vai ficar um pouco balançado com a opinião, vai, mas somos seres humanos, mas assim, não permita que aquele comentário, aquela opinião te afete, te destabilize, sabe? Quando você começa a entender que o outro só tem poder sobre você, se você permitir, isso vira o jogo. Isso vira o jogo. Quando eu comecei a gravar para a internet, ninguém sabia, de conhecido ninguém, eu já contei isso para vocês aqui, né, que ninguém sabia. Agora que eu já me expandi nas outras redes, porque eu focava só aqui no YouTube, as outras redes eu fui migrar para as outras redes ano passado, e Instagram foi esse ano, né, que deu um boom, graças a Deus. Foi muito, eu tinha aí um certo receio do Instagram, né, mas aqui no YouTube eu me sinto mais confortável, parece que aqui no YouTube a gente fica mais próximo um do outro, né, a gente tem uma conexão mais forte. Não sei, eu percebo que o Instagram, não quero dizer que não seja verdadeira, mas muitas das coisas que estão lá não é verdade. Não que aqui no YouTube esteja só a verdade absoluta, não, mas aqui eu sinto mais conexão, aqui a gente consegue ter um bate-papo melhor, sabe? Algumas pessoas, elas me descobriram agora, depois de 5 anos de YouTube, elas vieram me descobrir agora. E sabe o que eu percebi? Que enquanto elas não sabiam, algumas, tá? Não todas, algumas. Algumas descobriram mês passado que eu tenho meu canal no YouTube. Até porque meu nome não é esse do canal, eu modifiquei, foi um nome que pegou, que as pessoas abraçaram, agora já estou nichada nesse nome, então por isso que eu não mudo, não por enquanto, não é o meu objetivo mudar agora. E aí teve algumas pessoas que conversavam comigo normalmente, e depois que elas descobriram meu canal, elas vieram falar que eu mudei. Nossa, como você mudou, como você está diferente. Sabe o que eu comecei a observar? Não foi eu que mudei, porque eu criei meu canal há 5 anos atrás. Só que essas pessoas não sabiam disso. A partir do momento que elas descobriram meu canal, elas vieram falar para mim que eu mudei. Como que eu mudei? Se até um mês atrás eu continuava sendo a mesma pessoa e se eu criei o meu canal há 5 anos atrás. Então a gente deve observar muito essas questões. Às vezes as pessoas falam para você, nossa, você mudou, nossa, tá rica agora, né? Nossa, blogueirinha, nossa, influenciadora digital. Então, assim, são muitas piadinhas que elas falam mais sobre quem está falando do que sobre você. Devemos ter cuidado naquilo que a gente vai absorver, porque na verdade aquilo ali é só um disfarce, uma inveja disfarçada, sei lá, um ego ferido, não sei, gente, mas devemos ter cuidado em absorver aquilo que o outro está tentando nos atacar. Às vezes é em forma de sorriso, mas é realmente o que aquela pessoa quer passar para você. Mas é realmente o que aquela pessoa quer falar para você. No fundo são risadinhas distorcidas, mas não absorva a negatividade do outro, não absorva o comentário ruim do outro, não absorva a opinião do outro. Sabe por quê? Porque isso não vai mudar nada. A opinião do outro não vai mudar quem você é. O que o outro pensa, isso não vai mudar, você vai continuar sendo o que você é. Sabe? Hoje em dia eu aceitei que ter paz é melhor do que ter razão. Antigamente, eu preferia ter razão. Meu Deus, eu ia lá e eu brigava e eu queria provar que aquilo estava errado, que eu estava certa. Eu queria, de qualquer forma, de qualquer maneira, provar. Até que eu aceitei que não é assim. A sua paz vale mais. Porque o outro, ele só vai aceitar suas desculpas, o outro só vai aceitar a verdade que ele quer, a verdade absoluta que ele quiser. Você pode fazer rios
mundos e fundos aí. Agora não. O outro você só aceita o que você quiser e o outro também só aceita o que ele quiser. Muitas das vezes, uma opinião do outro muda todo um plano da gente, toda uma trajetória da gente. E no fundo, nem aquilo que aquela pessoa realmente deseja. Devemos ter muito cuidado. Devemos ter discernimento de quem realmente nos apoia, de quem realmente torce pra gente, do que aquelas amizades fantasiosas, aquelas amizades disfarçadas. Eu sou uma pessoa, gente, de poucos amigos. Eu nunca fui uma pessoa de muita amizade. E isso lá no passado, isso me deixava mal, porque eu via todo mundo ali com uma galera, uma turma, e eu pensava assim, tem alguma coisa de errada comigo, eu não consigo ser assim com todo mundo. Eu sempre fui uma pessoa mais reservada. Eu nunca chegava assim na rodinha já fazendo assim amizade assim, aquelas pessoas extrovertidas, aquelas pessoas como que eu posso usar a palavra aqui? Aquelas pessoas que têm facilidade, né, de fazer amizade. Se vir alguém conversar comigo, eu me dou super bem com a pessoa, né? Mas para mim já chegar assim, fazendo amizade, eu nunca fui desse jeito. É tanto que hoje, quando as pessoas elas me descobrem aqui no canal, elas ficam assim, ué, é você mesmo? É você mesmo que fez um canal, é você que tem esse tanto de seguidores, as pessoas, elas ficam desacreditadas. Então, é aí a chave. Se você for dar poder para as pessoas só pelo que as pessoas imaginam, só pelo que as pessoas pensam sobre você, você não vai a lugar nenhum, você vai retroceder. A minha imagem no passado era de uma menina, quando eu era uma garota, eu era uma garota muito tímida. Eu não era de sair, eu não era de viajar, eu era muito caseira. Ainda hoje eu ainda sou caseira, mas eu viajo, faço muitas viagens maravilhosas com a minha família hoje, graças a Deus. Mas na minha época de adolescência, eu não era aquela adolescente de estar em festa, essas coisas, não. Eu andava num lugarzinho aqui, outro ali, mas eu era mais na minha, sabe? E eu ouvi até piadinhas na época que eu só queria a santa, esse tipo de comentários. Então, assim, eu já tinha um ciclo de amizade bem reduzido. E de lá, eu já escutava muitas coisinhas, né? E eu absorvia muito aquilo me deixava muito triste, e eu era uma pessoa que eu não conseguia fazer essas amizades. Eu via as pessoas com aquela roda de amigos e tudo, e eu olhava, dava para mim contar nos dedos os amigos que eu tinha. Só que os amigos que eu tinha naquela época, gente, realmente eram amigos mesmo, sabe? Que realmente eu podia contar. Hoje o meu ciclo de amizade ele diminuiu mais ainda. Sabe por quê, gente? Porque as amizades do passado, elas já não... Cada um viveu, né? Cada um cresceu, construiu sua família. Às vezes o que o outro pensa não é o que eu penso mais, e tá tudo certo. A gente vai crescendo, vai mudando de opinião. Às vezes você acha que você tá certo de uma coisa e você não tá. Lá na frente você vai ver, não, eu estava errada. E a vida vai. Hoje eu continuo sendo uma pessoa bem assim. Em questão de amizade, eu tenho conhecidos, colegas de trabalho, eu tenho muitos colegas. Agora, amigos, gente, dá para contar, amigos dá para me contar. Só que hoje eu não sinto falta disso, eu não tenho essa necessidade de, meus amigos, eu não tenho. Porque quando é relacionado a trabalho, os colegas eles já vão resolver. Entendeu? Quando você tem a sua capacidade, quando você tem ali a sua trajetória, não precisa você ficar correndo atrás. As oportunidades, elas vão chegar até você. Então, muitas das vezes, a gente absorve uma opinião errada de outra pessoa que muda totalmente o nosso roteiro, sabe? Então, o vídeo é não dê poder para o outro, não dê esse poder para o outro, não dê. Tenha o seu próprio poder. A opinião do outro às vezes é construtiva, mas às vezes ela é muito destrutiva. Então que possamos ter discernimento. Nem tudo que os outros falam realmente está saindo do fundo do coração deles. E ter discernimento é muito bom, gente.